E fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos conversar sobre a Revolução Industrial e vamos começar falando sobre o desenvolvimento do artesanato até a manufatura. Então, antes do surgimento das fábricas, o artesanato era o principal meio de se produzir utensílios básicos do cotidiano. Os artesãos conheciam todas as fases da produção de uma mercadoria. Eles compravam a matéria-prima, confeccionavam um produto, vendiam, ou seja, uma única pessoa conseguia dominar todo o processo produtivo de um item, como por exemplo o sapato. Além disso, eles tinham autonomia para determinar o tempo e o ritmo do seu trabalho. Durante o século XV e XVI, buscando acelerar a produção, pessoas de negócios se associaram aos artesãos, desenvolvendo assim o sistema doméstico. Nesse sistema, o artesão recebia a matéria-prima e se comprometia a entregar a mercadoria pronta num determinado prazo para que esse empresário pudesse vender essa mercadoria. Nesse sistema, o artesão ele ainda tinha o controle sobre todo o processo de produção, mas deixava de ser responsável pela compra da matéria-prima e perdia o contato direto com o mercado, ou seja, o cliente. Porque ele não tinha mais essa parte da matéria-prima, porque o empresário fornecia para ele, depois pegava o produto pronto e revendia, ou seja, ele perdia esse contato com o público. Na segunda metade do século XVII, começaram a se expandir as manufaturas, onde dezenas ou centenas de pessoas ficavam concentradas em um espaço e trabalhavam todos os dias por um número determinado de horas, ou seja, a lógica estava começando a mudar. Agora, aqui entra em cena um novo personagem, o patrão, que colocava alguns funcionários para vigiar os trabalhadores. Na manufatura, os trabalhadores eles não eram donos dos instrumentos de trabalho, não tinham mais controle sobre o seu ritmo de produção e várias outras questões. Ao longo do tempo, eles também perderam o conhecimento sobre a totalidade do processo produtivo. Lembra que antes que eu comentei com vocês que o artesão ele conhecia todas as etapas da produção? Agora, as tarefas elas eram divididas e cada pessoa executava apenas uma etapa da fabricação em troca de um salário fixo. Na segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, a manufatura foi substituída pela maquinofatura. Lembrando que manufatura é toda essa divisão do trabalho que eu comentei com vocês. Então agora vamos falar sobre esse processo de mecanização da indústria. Os motores a vapor, que foram aperfeiçoados ali por James Watt em 1769, começaram a mover as máquinas, aumentando a velocidade e a precisão da produção. A tarefa dos trabalhadores era apenas de alimentar a máquina, controlar a sua velocidade e fazer a sua manutenção. Então, nesse momento, a busca do lucro se tornou mais intensa com a fábrica e a concorrência do mercado levou o empresário industrial a investir na melhoria técnica da produção e também no uso de novas fontes de energia. A invenção do barco a vapor em 1787 e a inauguração da primeira ferrovia em 1825 tornaram mais rápida a comunicação entre os países e possibilitaram o transporte de um volume maior de mercadorias. Com o tear mecânico, criado em 1785, deu início à mecanização da tecelagem e também a aplicação do motor a vapor na indústria têxtil. Agora vamos falar sobre o trabalhador no sistema industrial. A concentração dos trabalhadores num mesmo espaço, a divisão do trabalho de tarefas, o fim da autonomia do artesão e o surgimento do patrão foram as mudanças fundamentais que marcaram o surgimento das fábricas. Com a mecanização, o trabalhador ele passou de produtor a operador de máquinas, pois ele dominava apenas uma etapa do sistema de produção e não todo o processo como antes, quando ele era um artesão. Então as máquinas, elas contribuíram decisivamente para criar um novo conjunto de valores e uma nova mentalidade. E o mercado se tornou mais impessoal, ou seja, os trabalhadores, eles não conheciam mais os consumidores, os clientes. Agora, um ponto que vale a pena se atentar é que com o avanço tecnológico, cada vez mais o ritmo da vida e do trabalho deixou de ser determinado pelo ritmo da natureza e do corpo, e ele passou a ser quase que determinado pelo ritmo da máquina. O ser humano então, ele passou a depender da tecnologia e a eficiência ela passou a ser medida
pelo menor tempo gasto na produção. Em outras palavras, o tempo ele passou a valer dinheiro, ou seja, quanto mais rápido o trabalhador produzia um determinado produto na máquina, melhor era para o patrão, e produzir mais no menor tempo passou a ser o objetivo. Mas com todo esse desenvolvimento, o sucesso do sistema de fábricas não apenas aumentou a produtividade e disponibilizou para o consumo artigos novos e mais baratos, mas ele também transformou a vida humana. Talvez uma das mudanças mais importantes produzidas pela grande indústria tenha sido a configuração de uma nova sociedade com a consolidação de duas classes muito antagônicas. Essas classes eram a burguesia e o proletariado. A burguesia seria a classe social constituída de proprietários das fábricas, das máquinas, dos bancos, do comércio, das redes de transporte, das empresas agrícolas e de diversas outras empresas. A partir do século XVIII, a burguesia impôs cada vez mais o seu domínio sobre a sociedade. Agora falando sobre o proletariado, essa classe social ela seria composta pelo operariado, que vivia do salário que recebe. Como esse operário não tem meios para sobreviver por conta própria, ele vende a sua força de trabalho para o capitalista, ou seja, para o burguês, em troca de um salário. O salário, porém, paga apenas uma parte do tempo de trabalho do operário nas fábricas, ou seja, o trabalhador ele não recebe por tudo que ele produz, mas apenas por uma parte do que foi produzido, porque a outra parte fica para o capitalista. As diferenças entre burgueses e proletários estavam presentes na fábrica e na vida cotidiana das cidades. As áreas ricas ficavam em geral mais próximas do centro e recebiam muito mais atenção dos administradores públicos que cuidavam muito mais da cidade. Já a população operária se apertava em bairros e ruas estreitas, mal iluminadas e muitas vezes sujas. Muitas das mudanças que ocorreram com a Revolução Industrial se baseava na crença de que os recursos naturais eram infinitos e estavam a serviço do ser humano. Não havia a ideia de que o consumo desenfreado de matérias-primas e o uso de combustíveis fósseis pudessem causar danos ambientais e alterações climáticas que afetavam a vida humana. A atividade industrial de larga escala gerou grandes impactos ambientais na Inglaterra, que foi a pioneira na Revolução Industrial. A instalação de fábricas levou à poluição das águas e do ar e também à alteração do habitat natural de muitas espécies. Além disso, a construção de ferrovias e novas fábricas acarretou a derrubada de grandes áreas de vegetação e a população dos grandes centros industriais cresceu desordenadamente, causando muitos problemas urbanos, como por exemplo o acúmulo de lixo. Então nessa aula, conversamos sobre a Revolução Industrial, como ela surgiu e se desenvolveu, e também sobre quais foram os seus impactos. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, e até a próxima aula.